Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Papo de Cuidador. Eu sou o Denis Oliveira, estou aqui com a nossa querida Tatiane Cordeiro e a Yasmin Novali. Olha que beleza, uma pessoa com sobrenome desse não é qualquer pessoa. Seguindo, o programa Papo de Cuidador, ele é voltado a você, da família brasileira que está aí juntamente o seu vovô, o papai, a mamãe, o titio, a titia, todo mundo que é cuidador. Aliás, nós somos cuidadores desde que nós nascemos. E a Yasmin tem essa curiosidade e perguntou já para mim e eu não respondi. Deixei ela refletir o porquê ela é cuidadora desde que nasceu. Um dia eu te conto. E convido a vocês a tentarem descobrir comigo o porquê que desde que você nasceu, você é cuidador. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Quero fazer alguns agradecimentos especiais. Primeiro a você, pedindo desculpa pelas algumas questões técnicas aqui que a gente estava arrumando, o pequeno atraso que ocorreu. E quero agradecer imensamente a todos vocês que nos acompanharam a semana passada, que estão nos acompanhando hoje aí no programa. Nós já tentamos responder a maioria das perguntas, foram muitas perguntas, muitos comentários. Vamos continuar respondendo e convido a você dizer aonde está, qual cidade você de qual localidade que você está falando, que você está nos assistindo e interaja conosco. Hoje nós trouxemos aqui uma grande convidada, é uma honra recebê-la. Terão práticas para vocês aqui, cuidadores familiares e cuidadores profissionais, onde vocês vão aprender, primeiramente, a se cuidar, para depois cuidar do outro. Não é isso, minha querida Yasmin? Exatamente. Ótima tarde. Se apresente ao público, por favor. Uma ótima tarde a todo mundo. Acho que hoje meu som está alto, espero eu. Eu sou Yasmin, eu estou aqui nesse projeto junto com o Denis, trabalho na parte audiovisual, né? Os motivos técnicos foram minha culpa, inclusive peço desculpa a todos. Não. E um ótimo programa para todo mundo. E aqui, à minha esquerda, aliás, eu sempre estou muito bem acompanhado, né? Vocês viram a semana passada, tinha a Simone aqui, hoje a Tatiane. E você, queridos homens, vocês também são muito bem-vindos aqui para contar a sua história, para compartilhar a sua expertise conosco e ajudar a todas as pessoas que estão ali. Mas, com certeza, vocês dão uma vida melhor a essa mesa, uma vida melhor a esse programa. Por isso, se apresenta, minha querida amiga Tatiane. Olá, boa tarde, Denis, boa tarde, Yasmin, boa tarde aí a todos que estão acompanhando a gente. É um prazer aí receber o seu convite e estar aqui hoje. Seja muito bem-vinda. Peço a todos aí, acompanhem nós nas nossas redes sociais. Tem a página do Instituto Anjos Vivos no Facebook. Nós temos no YouTube o Instituto Anjos Vivos e no Instagram, denisoliveira.papodecuidador. Hoje nós teremos, sabe aquela surpresa maravilhosa que eu fiz na semana passada? Essa semana também tem. E agora melhor ainda. Sabe por quê? Sabe o que vai acontecer nesse programa? Eu vou contar um segredo agora. É um spoiler. E esse spoiler será dado durante o programa também. Nós estamos com a nossa querida Tatiane aqui. Ela vai falar sobre o trabalho dela, uma grande psicanalista. E quem compartilhar esse programa, compartilhar na sua rede, curtir os nossos canais, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, vai concorrer a 4 sessões de terapia totalmente gratuito. No Vasco, é o que diz, né? Na faixa. É isso mesmo? É isso mesmo. Conta um pouco mais dessa novidade aí para as pessoas. E vai ser online, tá? Então, aí eu vou atender vocês ou por ligação chamada por WhatsApp ou pelo Skype ou por uma rede social. Aí eu vou atender. Porque, assim, o que a gente vai passar para vocês hoje e poder explicar um pouquinho aqui hoje será que eu preciso de ajuda? Então, essa é uma pergunta, né? Será que a gente precisa de ajuda? Será que a hora que a gente está lá pensando assim, o que está acontecendo comigo, né? Por que eu estou passando por isso? Coisas que acontecem sem uma razão para a gente entender. Então, vou contribuir aí com essas sessões aí para quem compartilhar, para quem marcar pessoas.
Sensacional. Então, compartilha aí o nosso programa, marque que você está aí junto com o Instituto Anjos Vivos, com a Tatiane _Cordeiro, né? É isso? Tati, Tati _A _Cordeiro. Acompanhe ela também nas redes sociais. Compartilha que na terça-feira, próxima terça-feira, eu e a Tati estaremos juntos fazendo uma transmissão para fazer esse sorteio ao vivo para vocês. Ao vivo. E aí nós vamos dar todas as coordenadas como vocês vão entrar em contato com a Tati. Tá certo? Isso que você falou, Tati, é bastante importante, porque na semana passada nós tivemos aqui a Simone, que ela é mãe de uma criança especial, e ela comentou sobre isso. Quem cuida do cuidador, né? Chamou bastante atenção. Aliás, eu sei muito bem disso também, a gente passa dentro da nossa residência. Quero mandar um beijo gigantesco para o meu filho que está nos assistindo, para a mãe dele também. Quem cuida do cuidador, né? E antes de você responder essa pergunta, você teve que cuidar de você também. Então, conta um pouco da sua trajetória antes de você ser psicanalista. Quem era a Tatiane? Como eu comecei a cuidar de mim, né? Bem, tem uma ideia, né, que o pessoal fala assim, a gente precisa ter 3 coisas na nossa vida, né? Que é construir uma árvore, não é? Me ajudei, construir uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Pois é. E eu tive um filho, né? O livro ainda não escrevi, a árvore também eu já plantei. Mas quando a minha filha nasceu, foi que o meu mundo mudou completamente. E aí, assim, eu tive depressão pós-parto e foi daí que o negócio... Eu fui procurar me ajudar porque eu tinha que ser uma pessoa melhor para poder ajudar minha filha. Então, foi aí que eu comecei a me envolver, mas quando eu estava na depressão, eu não tive vontade para ir fazer uma terapia, para ir buscar alguém. Eu tive que foi que me iluminou, que foi a minha mãe, que na época falou assim, olha, será que alguém não pode te ajudar? Será que alguém não pode resolver isso para você e te ajudar sobre isso? E foi daí que eu fui atrás, ela me ajudou, ela me indicou uma pessoa na época, e foi aí que não parou mais. Sensacional. Eu sempre falo que mãe é mãe, né? Quando a gente está em apuro, ninguém fala assim, eu quero o meu pai. A gente fala, eu quero a minha mãe. E isso não tem como. É natural de nós, seres humanos. Nós nascemos das mães, as mães que acabam cuidando e abraçando a gente, e no momento que a gente mais precisa, elas sempre estão lá para poder nos ajudar, né? Agora, me explica como que você chegou na psicanálise, como que surgiu? Você teve o pós-parto, né, a depressão pós-parto, e aí você trabalhava na época, e como que acabou surgindo a psicanálise na sua vida? Então foi muito depois, né? Minha filha é de 2005, eu comecei a fazer terapia em 2006, mas a psicanálise mesmo, assim, eu pegar e falar assim, não, eu vou estudar para ajudar mais pessoas, veio só em 2016. Em 2016 eu tive um projeto maluco, que foi um insight, né, que eu comentei aí, que foi fazer uma maratona, correr a maratona, e depois que eu corri a maratona, começou a desencadear vários insights, várias coisas, assim, porque é uma sensação diferente, né? Então foi tudo começando por mim. E eu já era reikiana, que eu já tinha feito os cursos de reiki, eu já tinha o nível 3 de reiki em 2016. E aí eu voltei para a minha terapeuta de reiki, fui conversar com ela, falei assim, olha, eu quero ajudar pessoas. Então, o que eu faço para ajudar as pessoas? E aí foi o que ela me falou da psicanálise, porque o reiki, né, que é uma das terapias que eu faço, ele é muito técnico, você experiencia, ele é muito simples. E ela falou assim, olha, por que você não vai fazer psicanálise? Porque a psicanálise ela te dá bastante essa parte de técnica mesmo, de experienciar. E a psicanálise, o principal da psicanálise é você fazer em você mesmo primeiro. E um foi processo de autoconhecimento, de autoanálise. Isso. E isso acaba ajudando você se conhecendo, consequentemente você ajuda as pessoas que estão ali. O que é a psicanálise integrativa?
Então, a psicanálise ela surgiu do Freud, que era um médico, e que aí ele começou a perceber, inclusive ele colocou as instâncias que hoje a gente tanto conhece como inconsciente, consciente. Então, assim, se a gente imaginar que em 1900 ninguém conhecia praticamente essa história de que é o inconsciente, hoje todo mundo sabe disso tranquilamente, né? Mas o Freud começou a perceber, ao estudar as mulheres, né, que era quem ele trabalhava, que existia... as pessoas até sabiam, né? Então, o que acontecia? Ele ia tratar das mulheres e sabia assim, sofreu um acidente e depois desse acidente a pessoa não tem mais nenhum problema físico, mas ela não consegue mais andar. Então, essas perguntas, ele falou assim, como é que responde essas perguntas? Porque você sabia de onde gerou o trauma, sabia de onde vinha o trauma, mas não sabia de onde vinha a causa. Não sabia que isso podia estar lá na infância da pessoa. E foi aí que ele foi descobrindo que muitas coisas se resolviam na infância. Então, acima de tudo, ela trabalha com essa coisa da infância. E vários autores, e aí que se integra, vários autores foram por vários caminhos. O Freud foi por esse caminho da infância e da fala, o Lacan foi por caminho do outro. Então, o integrativo vai integrando essas técnicas que os vários psicanalistas trouxeram no decorrer aí dos tempos. O William Reich, que é um que eu sigo bastante a teoria dele, que colocou o corpo, que havia o inconsciente corporal. Então, havia postura, havia couraças, havia todas essas denominações que o Reich trouxe da técnica dele. Sensacional, né? Acho que todos vocês já ouviram aquela expressão, né? Até Freud explica. Pois é, o cara que estuda mulheres, acho que até Freud explica mesmo, né? Porque eu ainda não tive essa capacidade, Yasmin. Mas eu chego lá um dia. Vamos, que até o Freud explica e a Tati está aqui para nos ajudar também. Yasmin, conta um pouco mais aí, quem que já está conosco? Vamos lá. Bom, nós temos a Márcia, que fala de São Paulo. Nós temos o Djalma, que também fala da cidade de Feira de Santana, Bahia. Opa! Tem a Daia, do Riacho Grande, Regina, Zona Leste de São Paulo, Itaim. Bastante gente entrando, bastante gente fazendo perguntas. Ainda não. Bacana. Precisamos. Lembre-se, hein? Quero ver todos compartilhando para concorrer a terapia online gratuita com a nossa querida psicanalista aqui, Tatiane. Nós vamos fazer o sorteio. Compartilhe aí e marca a gente na rede social, que nós vamos fazer esse sorteio na terça-feira que vem, ao vivo, eu e a Tatiane, com essa terapia gratuita. Minha querida Tatiane, o que eu gostaria de saber de você é que você falou da psicanálise, né? Você falou da psicanálise integrativa e você está falando da questão do reiki. Você trabalha psicanálise, você trabalha o reiki e você trabalha também terapias corporais, massagens. Como que você integra tudo isso para ajudar as pessoas? Isso mesmo. É como se fosse uma nova... Eu fui buscando e percebendo, né, ao longo aí da clínica, coisas que as pessoas me traziam, os problemas que as pessoas me traziam, e eu comecei a reparar que os problemas que vinham do psíquico também estavam no corpo. Então, as pessoas vinham com dores, com alguns problemas. E também eu fiz muitas vezes assim, essas massagens, essas drenagens linfáticas. Eu mesma fiz, né, por mim várias vezes. Já passei por vários tratamentos. E eu comecei a perceber que, se você souber ter uma conexão com o paciente nessas horas aí, você pode tratar também dos problemas orgânicos da pessoa. Ótimo. Então, aí eu fiz um conjunto com isso, tratando dos problemas orgânicos e dos problemas psíquicos. Aí, como é que você faz isso, né? Então, vamos lá. Vou explicar aqui como se fosse uma sessão, né, para dar uma prática para vocês, porque assim, essas terapias corporais também são muito práticas, né? Uhum. Me lembro até hoje do primeiro dia do meu curso de shiatsu, né, que eu comecei fazendo shiatsu, era Jogo do Brasil.
Começava o Jogo do Brasil às 10 horas da manhã e o curso começava às 9 da manhã. Aí eu mandei uma mensagem, falei, vai ter o curso? Quase perguntei isso, né? Pois é. Vai ter o curso. E assim, se você quiser assistir o jogo, pode assistir, mas vai ter prática. Aí foi 20 minutos, Denis. 20 minutos. Ela fez uma apresentação de quem ela era, do que era o curso, o que se ia tratar o curso. Aí ela virou e falou assim, quem quiser sair para assistir o Jogo do Brasil, assiste, mas agora eu vou explicar. Todo mundo deita na maca e nós já vamos começar a fazer. Aí, tipo, eu me encantei, porque assim, você já começa a testar a pessoa, observar a pessoa na prática. E aquela coisa sempre, olha, vamos parar, vamos observar. Como é que está aqui essa coluna da pessoa? Está assim, está assado? Ninguém... Se a pessoa não quer ser tocada, não toca. Se quer tocar, toca. Entendeu? Então, assim, foi muito prático. Aí me pegou, aí me encantei. Isso é bacana, né? Porque muitas vezes as pessoas, quando você fala da psicanálise e fala das terapias corporais, ela fica bastante vaga e bastante abstrata, né? Juntamente com a questão das massagens da terapia corporal que você está trazendo. E quando você fala que o curso que você faz, ele é praticamente 80%, 90% prático, porque não adianta você ficar na teoria de tudo que os estudiosos trouxeram, esses grandes sábios trouxeram, mas para que você não coloque isso em prática. A gente fala, tanto o nosso slogan, né, Yasmin? Transformando o conhecimento em sabedoria. Você pode conhecer, você pode ter as informações, você pode saber de muitas coisas, mas, de fato, você vai tê-la, será anímico em você a partir do momento que você pratica. Sim. Né? E a prática que vai te levar a você ter a perfeição das coisas e entender como funciona. Principalmente, eu gostaria de perguntar para você, com certeza tem as técnicas, né, que são colocadas aí em tudo que você faz. Mas existe o princípio da individualidade. Né? Nós, seres humanos, cada um somos um, graças a Deus. Imagine, Yasmin, você sendo eu. Não ia dar certo. Não ia dar certo, Yasmin? Mas vamos lá. O que eu quero dizer com isso? No seu consultório, como que você faz para você respeitar esse princípio da individualidade? Existe isso? Todo mundo no mesmo balaio? Como que funciona? Não, existe. Eu até nem complementei como é que faria no consultório nessa prática, né? Então, como é que seria essa prática, né? Então, a pessoa vai trazer um sintoma, um problema que ela tem. E, às vezes, ela pode desenvolver algum sintoma ali na hora da consulta mesmo. Por exemplo, ela está começando a falar, e eu vou dar um exemplo muito simples, uma dor de cabeça. A pessoa sente uma dor de cabeça e, às vezes, ela nem comenta com você. Mas você começa a criar uma ligação, uma empatia, e, às vezes, você começa a pegar em pontos do corpo da pessoa que indicam aquela dor de cabeça, que ela está com dor de cabeça. Aí você, né, tem toda a técnica, precisa todo um embasamento e um conhecimento. Claro. E aí você começa a fazer as perguntas para a pessoa e aí ela começa a desenvolver. E aí, que é o principal da psicanálise, né, que ela entra numa catarse, é o que a gente chama, que é chegar ao ponto daquilo. Entendeu? Então, assim, Perfeito. Não é em uma sessão, em 2 sessões, isso varia muito. E isso que entra na individualidade. A pessoa fala assim, é possível isso? É possível tirar isso que eu tenho de mim? Tudo é possível, basta você começar. Uhum. Mas, em quanto tempo que isso é muito individual. O cerne aí do tempo é que é muito individual. Tem pessoas que precisam de muito, tem pessoas que são menos, né? E é importante para as pessoas que elas pensem da seguinte maneira, principalmente as pessoas que cuidam de pessoas, né? Mesmo que você falou aí que todo mundo acaba cuidando de pessoas, mas tem aquelas pessoas que fazem isso como uma maneira de trabalho, né? Sim, claro. Então, você imagina... Eu vou dar uma situação hipotética, né? Assim, completamente hipotética. Eu faço drenagem, eu faço parte de drenagem. Eu vou o dia inteiro lá fazendo várias pessoas, aquilo lá, 10, 15 pessoas atendendo num dia. Além de sobrecarregar, pode ser que alguma pessoa... E você não cuida de fazer drenagem da pessoa.
você cuida da autoestima da mulher. Perfeito. Né? Então, você não cuida de fazer drenagem, simplesmente. Então, aí você está lá fazendo. Aí a sua autoestima está lá embaixo. Puta, a qualidade do seu serviço é outra, entendeu? Uhum. Então, tem outras coisas. Então, as pessoas que cuidam de pessoas, é essencial que precisam ter alguém por trás cuidando delas. Né? Tem um outro psicanalista, o Winnicott. A teoria dele, ele era pediatra. Ele cuidava de crianças, mães, né, de bebês. E ele falava o seguinte, que quando o bebê nasce, a mãe é 100% cuidando do bebê. O pai cuida da mãe. E a família cuida do pai. E a sociedade cuida dessa família. Então, assim, vai indo caminho. Uma cadeia, né? Ele pregava isso, né? A teoria do Winnicott é essa, entendeu? Então, assim, um cuida do outro e aí que você consegue, né? Perfeito. Agora eu vou pegar a Tati no pulo. Sabe qual é que eu gosto de fazer essas coisas? Vocês que estão me ouvindo aí, vocês que estão nos assistindo, mandem suas perguntas, mas eu tenho certeza que alguém vai fazer essa pergunta, mas eu vou fazer agora já. Imagine que você está aí cuidando do seu pai, do seu filho, da sua mãe. Você é cuidador familiar ou cuidador profissional, que você está cuidando de alguma pessoa. Uma pessoa com Alzheimer, por exemplo. A gente percebe, né, que dentro dos nossos atendimentos, dentro da nossa vivência, principalmente a hora do banho, para a pessoa com Alzheimer, é extremamente estressante, porque ela se sente vulnerável quando vai despila, dependendo do horário, no entardecer, ela também se sente mais vulnerável, acaba tendo mais confusões. O que nós, cuidadores, podemos fazer, de repente, se o nosso pai ele está com algum tipo de dor, ou um toque em algum local do corpo, para que ele fique mais tranquilo, mais relaxado? Tem algum local específico do corpo que a gente fique mais tranquilo, que você vai levar a pessoa para o banho e ela reclama muito de uma dor no ombro, uma dor de cabeça, algo assim? Você tem algo prático aí para os cuidadores para falar para eles? Tem um ponto do shiatsu, que é o ponto principal do shiatsu, que é de dor, assim, olha, e que ele vai ajudar a adrenalina no corpo, que certo. É o ponto que eu falo aqui, que é o IG4, que a gente chama, que é bem nessa... Onde? Mostra aí para nós. Vamos todo mundo aí em casa fazer. Onde que é? É aqui entre o dedão e o dedo, é isso? Isso. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui minhas mãos aqui. Isso, é entre esses dois dedos aqui, ó. Esse... Tá vendo aqui para vocês? Sim. Então, você vai pegar o seu dedo, o seu polegar, e aí esse dedo vocês vão pressionar. Pressiona aqui no meio. Pressiona, faz a pressão. Vocês podem fazer em vocês mesmos ou fazer num ente. Isso descarrega adrenalina, é isso? Esse é o ponto, é o IG4, né, que é o intestino grosso, que a gente chama 4, e ele é o principal ponto relacionado aí de dor. Ele é bom também para a parte imunológica. Ai, que ótimo. Também, para a parte imunológica também ele é muito bom. Se eu ficar assim o dia inteiro, eu viro Superman, é mais ou menos isso. É bom você fazer bastante, viu? Ai, gente, agora, desculpa, sabe como é que é, né? Sempre tem que respeitar, né? Sim. O idoso, né? Porque, assim, vamos falar, tem muito idoso com a pele muito fina. Você fala assim, importante falar sobre tem a pele isso. muito fina, né? Então, você não vai fazer uma pressão muito forte se o idoso tem a pele muito fina. Então, você vai indo mais devagar. Porque, assim, e o importante é você ter no coração aquele carinho, aquela vontade de fazer aquilo. Eu vou falar. Assim, eu tive meus avós que tiveram Alzheimer, e, assim, na hora de você dar banho, você como cuidador para dar o banho, não é a hora da paciência. Então, primeiro você vai tomar um ar... pensar depois do banho, aí você vai lá cuidar dessa pessoa, porque na hora dela, você estando aflito também, assim, porque o banho tem toda a sequência do banho, né? Sim, então, sim. Dá a sequência do banho e depois descarrega em você mesmo, antes de fazer na pessoa que está cuidando. Faz primeiro em você, se autocuida, né?
se autocuida e depois faz para a pessoa. Um outro que é bem interessante também é na cabeça esse. Então você vai pegar Onde? sua mão, fazer assim, ó. Faz Assim. assim, ó. Isso. E aí você vem aqui, ó, e tem um pontinho bem aqui em cima, bem no meio. Consegue ver um bem aqui no meio? Você pode pegar ele aqui com esse dedo aqui, ó. A gente sente um pouquinho de dor aqui em cima, no meio. Peraí. Qual dedo? Não entendi. Assim, ó. Você faz Assim, ó. Vocês certo. estão conseguindo ver aí? Acho que sim, né, gente? Se vocês não estiverem É conseguindo ver... o dedo indicador o flexionado. indicador, aqui. e aí você flexiona aqui também. Umas 15, 20 vezes. Esse daqui Pô, chama... pra careca é sacanagem isso aí. Dói pra dedão, hein, Tati? pode vir com o dedo, com o ossinho, ó. Ah, tá. Isso. Entendi. Tô bonito, hein, pessoal? Parece na foto, uma, assim? parece uma agulha. Não é? É. Vocês vão sentir assim, é como se fosse uma agulha aqui. Aqui chama vaso governador 20. Também é um ponto bem importante. E aí você fica quanto tempo e pra que umas serve? 15, 20 vezes. Então, esses são coringas. Tá, serve... Tipo, coringa. Tem dor, tem alguma coisa desse tipo aí, psicossomático, tá com raiva, tá com estresse. Aqui é bem interessante, tanto esse ponto quanto o IG4. Pode alternar? intestino Faz grosso. um pouco esse, depois um pouco esse? Isso, pode. Tá, Pode fazer nas duas mãos, né? Nas Pode duas fazer mãos. nas duas mãos, pode pegar de assim, ó. Aham, Tá vendo? Você certo. pode pegar. Perfeito. Não, bacana. É interessante esse tipo de dicas que ela está trazendo para nós, porque a gente falou de autocuidado, a gente falou de quem cuida do cuidador, né? E quando a gente sabe de que a gente pode fazer coisas dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio atendimento. Porque a gente está lá na nossa casa, hoje, principalmente por questão da pandemia, do distanciamento social. Estamos convivendo diretamente com os nossos familiares o tempo todo, e a gente pode ter alguns tipos de conflitos. Não estou dizendo de briga, mas aquele momento que você quer ficar um pouco mais tranquilo, mais sozinho, né? E tem aquelas discussões. E você, nesse ponto, IG aqui, como é que chama? IG4, intestino grosso 4. Intestino grosso 4. E aqui Isso. é o... VG20, vaso governador 20. Então, esses nomes você não precisa decorar. Você só precisa fazer o seguinte. Pega o dedo indicador e coloca aqui na cabeça, de 15 a 20 segundos, não é isso? Isso. E Ou aí vezes, você pressiona essa parte aqui entre o dedão e o dedo indicador, também aí de umas 20, 15 a 20 vezes. Vai descarregar a adrenalina antes de você dar aquela resposta que talvez não seria a adequada naquele momento. E aí, Yasmin? Vamos lá, vamos para dúvidas? Vamos para dúvidas. Quem está mais nos acompanhando aí, Yasmin? Chegou a Sandra, minha mãe, a Dona Solange, um beijo. Dona Sol, nós temos aqui também a Simone, que foi entrevistada semana passada. Grande também, está Simone. acompanhando. E o Marcelo, eu até notei a dúvida dele, o Marcelo Artuni. Posso deixar essa dúvida? Claro que Achei sim. interessante. Boa tarde. De fato, é difícil ser forte todo o tempo. Mas como podemos identificar que essa postura está nos afetando no dia a dia? Essa é uma pergunta. Freud explica. Oi, Marcelo. Então, vamos lá. É muito difícil isso. Pois é, uma linha Mas sabe o que tênue, né? acontece? Mas sabe o que acontece? O que eu falo assim, a pessoa fala assim, quando eu devo procurar a terapia? Né? Que é isso aí que ele está querendo dizer. Quando eu devo procurar alguém? É quando as coisas mais simples do seu dia a dia, você não conseguir fazer mais. Então, você não consegue comer hábitos, gente. Hábito. Eu não consigo comer. Eu não consigo dormir direito. Ou eu como demasiadamente. Ou eu não consigo ir tomar banho. Tem gente que para de tomar banho, não consegue ir tomar banho. Parece que é um terremoto ir tomar banho. Entendeu? Então, tem gente que não consegue mais limpar a casa. Então, assim, os hábitos são aqueles que nos condenam. Pois é interessante, Marcelo, fazer essa pergunta, porque, Marcelo, eu vou contar uma particularidade aqui, tá? Chegou um certo momento da minha vida que eu falei assim, e agora? É a famosa pergunta que eu sempre falo. E
tudo está dentro de nós, ok, mas a gente precisa de uma ajuda, precisa de um direcionamento que chega um momento que a gente fica perdido. São tantas coisas que vai acontecendo. E quando eu falo, não é só em relação à patologia, não, a alguma doença específica ou isso, aquilo. A Tatiane acabou de dizer no início que ela teve uma depressão pós-parto. Ou seja, quem vai imaginar que após o nascimento de uma filha, de um filho, que é uma dádiva divina, que a maioria das pessoas querem, gosta, que é uma coisa maravilhosa, e é mesmo, vai ter uma depressão pós-parto, vai ficar mal. Como que ela vai perceber isso? A gente vai acabar percebendo, como ela falou, nas pequenas ações, né? E quando eu me percebi descontrolado, eu percebi deixando as coisas caírem facilmente da minha mão, eu não tinha mais foco, as pessoas estavam conversando comigo e eu estava olhando outra coisa. Aí chega um momento que precisa de ajuda, né? No trabalho. Mas erra no trabalho. É super interessante a pergunta que ele fez, porque é difícil é difícil você ser forte todo o tempo. A gente pode se permitir cair também, Tati? Todo tempo também. E assim, não é em grandes situações que a gente cai, né? Não é pela tempestade só que a gente cai, né? Porque a tempestade, por mais que ela seja ruim, e por mais que na hora que você está na tempestade não parece ter ninguém para te ajudar, a gente sempre acha uma saída. Na tempestade, você sempre acha uma saída. Então, você tem um luto, uma perda de alguém, você significa isso depois, que é muito difícil. Você tem como significar isso de algum jeito. Mas, assim, o dia a dia é muito difícil de você conseguir significar. As coisas começam a perder interesse, porque é aquilo. Nós somos a pessoa que vive 24 horas com a gente, 7 dias da semana, para o resto da nossa vida. Então, assim, um hábito... Olha, que legal, hein? Um hábito... Você sabia disso? Que você vive com você mesmo? Hã? E como eu gosto de número dele, são 86.400 minutos um dia. E ela adora número. Se a minha esposa, com certeza, se ela estiver assistindo, não, minha esposa está me assistindo, porque eu tenho 4 pessoas fiéis dentro do meu público. 2 estão aqui, porque está comigo fazendo o programa. A minha esposa e a minha irmã, né? Fora, brincadeiras à parte, várias outras pessoas. Mas você gosta de número? Eu coloquei o dia dos... Teve o dia dos namorados agora, né, Yasmin? E agora em junho, né? Dia 2. Aí eu coloquei lá no post. São 56.800 e não sei quantas horas, mais de não sei quantos mil dias que eu te amo. Estou fazendo essa declaração para você, viu, Cláudia? Esse eu vi, Mas, eu curti. É através de números. E através desses números, quando a gente percebe que nós estamos 24 horas conosco, 7 dias por semana, ou seja, nós estamos bem, estamos mal. Se a gente olhar para a natureza, tem aí o sol, tem a chuva, tem o outono, tem o inverno, tem a primavera, e assim como somos nós. Sim. Tá? Agora, quando a gente está num momento não tão bom, além dessas técnicas que você trouxe em relação à descarga, né, de adrenalina, isso, aquilo, que dica que você traz quando, por exemplo, acontece algum tipo de conflito na residência? Vamos colocar uma situação aqui. Vamos supor que o seu pai volta do hospital e são 3 irmãos e, claro, estão todos extremamente vulneráveis. O seu pai estava totalmente independente, tinha autonomia e volta com... dependendo de troca de fralda, com sonda, né? Esse tipo de situação. Aí sempre tem aquele conflito. Nós somos irmãos, a Tatiane que mora lá, ela vai acabar cuidando mais, né? Eu, o homem, dou aquela passada, tudo, ajudo dentro da limitação. Estou dizendo isso num exemplo, tá, gente? Não estou colocando aqui homem, mulher, ou isso, aquilo, não. Só um exemplo para vocês entenderem. E a Yasmin pega o pai dela nos finais de semana para dar um suporte para a Tatiane.
Só que vai chegar um momento onde nós três iremos sentar na mesa e vai ter aquele conflito gigantesco. Porque você já está há 3, 4, 5 meses cuidando, né? Eu passo lá para pagar somente o cuidador ou ajudar dentro de casa e Yasmin fica somente aos finais de semana. E o conflito está instalado. E o nosso pai está lá na cama vendo os irmãos brigarem. E o cuidador está inserido nesse contexto. Que dica que você dá para esse cuidador? Outra pergunta difícil, hein? Mas se fosse fácil, não teria graça. Aliás, uma peça de teatro fantástico. Fernando Bolognese tem até o livro. Pesquisem aí. Se fosse fácil, não teria graça, Yasmin. É verdade, né? Mas olha só, tem uma filosofia que eu uso, que eu nem sei de quem é essa filosofia, mas toda vez que eu estou num conflito, eu acho que essa frase é a melhor frase. Eu falo muito disso, sim. Eu andei fazendo lives também, eu falo muito disso aí. Que você fica nervoso e assim, tem dado resultado, às vezes, em algumas brigas, né? Ainda mais esse tipo aí, porque acaba quebrando as pernas das pessoas, assim, né? Gente, o nervosismo e o desentendimento que achar não vai mudar nenhuma situação. O pai não vai voltar a andar. Se eu cuidar melhor do que você, do que ela, ou não cuidar, ou achar que vocês têm que cuidar também, porque isso não vai mudar a situação do pai. E, assim, sempre relembrar qual é a situação principal. Gente, todo mundo tem um problema, né? Sim. Então, assim, nós só resolvemos os problemas dos outros, né? Então, assim, o que vocês precisam resolver é os seus egos ou o problema do pai ser cuidado? Perfeito. Né? Porque essa discussão nunca sai na discussão em cima do problema do pai. A discussão é ego. Não, porque eu tenho que fazer, porque você está fazendo, porque eu estou mostrando, porque você está fazendo. Eu sempre falo, eu vou fazer as avaliações quando a gente vai fazer a colocação de cuidador dentro da residência, e geralmente o perfil que é traçado do cuidador, ele é feito pelos familiares. E às vezes não pergunta, né, para o pai qual cuidador ele gostaria, ou qual perfil de cuidador ele gostaria. Aí você pode até me questionar, mas meu pai ele não está com discernimento cognitivo para poder entender isso. Ok, mas ele tem uma personalidade, ele tem uma história pregressa, onde você vai buscar essa história, tentar entender para você poder traçar um perfil. E o que você falou é muito fato, né? Eu estou falando, gente, de situações que acontecem dentro da minha casa, tá? E acontece aliás, só na minha, né? Acho que é só na minha, talvez, né? Não sei, acho que não tem briga a família do sul da França. Tem a do sul da França também? Do sul da França também acontece isso. Ah, tem uma do Suriname que também chegou a perguntar. Ô, Yasmin, tem outra pergunta aí para nós, Yasmin? Temos sim. Deixa eu dar uma olhadinha. Essa pergunta é da Regina, e ela pergunta assim: doutora, inclusive é o que vocês estão falando, como persuadir os idosos a tomar medicações? No caso, o pai dela, eu acredito, tem 85 anos, ele é totalmente lúcido, ativo, participa, mas ele se recusa a tomar medicação ou ser condizente nessa situação. Como que resolve? A psicanálise traz alguma coisa nesse sentido para buscar a causa disso, Tati? Traz. A psicanálise vai mandar ela ir fazer terapia a ela, para aceitar o pai dela do jeito que ele é. Aí, Regina, que beleza. Tá vendo? Não é, Regina, não é falando nada. Tem uma Precisa frase... entender um pouco sobre Sim. isso daí também, né? Um pouquinho mais sobre isso. Mas, assim, o que acontece é que nem todo mundo vai fazer aquilo que a gente quer que essa outra pessoa faça, né? Vamos fazer sério aqui o negócio, né? Porque, assim, é preciso mesmo... se situar na situação do idoso, né? Imagina uma pessoa com 85 anos de idade, nunca tomou o remédio, não quer tomar o remédio. Então, assim, a melhor maneira de se persuadir uma pessoa é tentar imaginar como se você fosse aquela pessoa. Você ia tomar o remédio? Você pode até perguntar para a pessoa, às vezes a pessoa fala, não, eu também não ia querer tomar o remédio. Então, não dá para você cobrar. Tem uma história
que eu escutei, eu não sei se é do Gandhi ou não, mas a história é boa. Sim. A mãe chegou com o filho lá para ele e falou assim: doutor, eu preciso que ele pare de comer doce. Então, o senhor, porque ele tem diabetes, o senhor pode orientar? Posso. A senhora volta aqui daqui uma semana. Aí ela voltou lá e ele pegou e falou assim: menino, para de comer doce. Ela falou assim: mas por que o senhor não falou isso semana passada? Ele falou assim: porque eu não posso indicar uma coisa que eu não fiz. Ou seja, ele parou de comer doce uma semana para poder falar para o menino parar de comer doce. Então, assim, se situar na doença do pai e tentar explicar para ele que, se fosse no lugar dele também você acha que você não tomaria, é o que a gente chama de psicologia reversa, e que talvez ele vai criar essa menos resistência desse remédio. Entendeu? Então, assim, é possível você se colocando no lugar do outro quebrar a resistência do outro. Tá. Essa é a empatia que todo mundo fala? Se colocar no lugar do outro. Sim, porque muito provavelmente ninguém gosta, né, gente, de tomar remédio. Aliás... Quem gosta de ficar tomando remédio? Sim, sim. Essa questão de não só de medicamentos, mas de banho, de várias coisas que a gente coloca em situação dos idosos que estão sendo cuidados. Se primeiro, assim, já tem a relação filha e pai, já tem uma dificuldade maior aí, né? Vejo eu no sentido da relação afetiva, né? Ele sempre cuidou de você, ele sempre foi em aspas aí, o dono da casa, o que manda, e agora a filha mandar nele é uma coisa mais complicada. Talvez esteja relacionado a essas questões também. Por isso que é interessante saber a história pregressa, né, Tati? Para poder entender... Seu super-homem, né? Ó, a foto sua lá. Hã? O seu super-homem, pois né? Exatamente. O pai sempre foi o super-homem dela, né? Isso. Então, hoje ela tem que cuidar do pai, né? Se colocar nesse lugar, né? Isso, perfeito, perfeito. Yasmin, tem outra pergunta aí? Sim, nós temos uma pergunta da Solange, e ela fala assim: o que fazer para lidar com essas frustrações do dia a dia? Tipo, o corpo dolorido, cansado, as lutas diárias que todos estamos enfrentando e também a aceitação daquilo que a gente não pode mudar. Como, por exemplo, o pai da Regina. Como aceitar? Também pergunta boa. Aqui os nossos ouvintes são qualificados, são pessoas estudadas, veio extremamente preparadas para que Freud explica. Ai, eu só quero dar um beijo antes numa pessoa aqui. Sim, claro, fica à vontade. Porque ela não estava bem, eu liguei para ela antes de vir para cá, falei: putz, mãe, eu tô indo para lá agora, não vai dar para ir aí. E ela tá vendo o programa, assim. Me deixou até emocionada, mãe. Um beijo, dona Felicíssima. Aê, beijo, mãe da Tati. Beijo. Porque ela não estava muito bem, aí acabou entrando aí na coisa. Eu acho que ela já entrou aqui no IG4 e no VG20, não é isso? Ela decorei aqui. Sofre bastante aí das dores dela também. E até falando sobre isso, né? Às vezes a gente não pode cuidar de tudo, né? E essa frustração, ela entra porque a gente não tem o poder de cuidar de tudo, né? E entra de novo na empatia. É muito próximo à empatia, à frustração, porque a partir do momento que você entra na situação e achar assim que aquele outro não podia fazer aquilo porque é uma limitação dele, né? Então é uma limitação do outro, e que talvez se você tivesse no lugar do outro, você também teria essa limitação, porque a gente não frustra porque as outras pessoas não fazem as coisas. A gente frustra porque a gente quer que a pessoa faça algo, aquilo que ela não saiu. A gente gera expectativa, né? Isso, e é algo daquilo que não saiu da sua boca. Então, como que eu falo assim: Denis, me manda as flores no dia dos namorados. Ah, mas o Denis deveria saber. Gente, isso é a coisa que eu mais escuto no consultório. Mas o Denis deveria saber que eu gosto de flores. Não deveria. Da onde veio esse manual que o Denis deveria saber que eu gosto de flores?
Vocês estão escutando aí? Muito obrigado, viu? Você está salvando a minha vida, porque os dois, né? Datas, flores, e um monte de coisa. É muita informação para nós, né? Então, chega em mim, é só falar. Hoje é o dia dos namorados. Olha que lindo, que eu vou fazer uma homenagem para você. Hoje é meu aniversário. Olha que lindo, eu vou cantar os parabéns. Essa é a frustração. A frustração não é por causa que a outra pessoa não fez, é porque ela não fez aquilo que a gente gostaria que ela fizesse. Sensacional. Eu tive essa situação dentro da residência, da minha casa, quando o meu filho nasceu. Para quem não sabe, o meu filho tem paralisia cerebral. E aí os pais, com certeza, nós vamos criar a expectativa, foi bastante severa no nascimento, e aquela expectativa de que um dia ele vai andar. Né? Andar, que eu digo normalmente que ele anda hoje, é só eu empurrar ele na cadeira e está tudo certo. Ele vai para qualquer lugar do mundo igualzinho você. É só que ele vai sentado na cadeira. E aí, quando eu percebi que eu precisava aceitar e entender o 100% dele, não o que eu queria que ele fizesse, ficou tudo mais leve e mais fácil. Tanto para mim quanto para ele. Porque, com certeza, os pais que estão sendo cuidados hoje, que nem o pai da Regina, que ela trouxe esse exemplo, eles também ficam com uma expectativa do outro lado, no sentido assim, poxa, a minha filha parou a vida dela para cuidar de mim. Né? E transfere aquilo como uma culpa dele, ele já está dependente, já está doente, e além disso a filha tem que parar a vida dela todinha para poder cuidar dele. Então, percebe que aí nós estamos colocando, são duas situações para aquele idoso, né? Além de ele ter as questões físicas, também ele acaba tendo uma carga emocional muito grande, porque nós, filhos, geramos a expectativa em cima daqueles pais, ou nós, pais, geramos a expectativa em cima dos filhos, que eles façam o que eles faziam antes, ou façam como nós queremos que eles fizessem. Né? É super interessante isso que você falou, e aconteceu e acontece, de fato, dentro da nossa casa. Yasmin, tem mais uma pergunta aí para Tatiane? Por enquanto, pegando um gancho desse negócio Pode falar, que você falou por favor. aí, até interessante essa história do pai aí que você falou. Às vezes o pai ou a mãe, né, os familiares que pensam que a filha ou o filho parou a vida dele para cuidar dele, isso é uma imaginação do pai. Às vezes o filho não sente isso, ou a filha não sente isso, né? Às vezes ela está fazendo aquilo por simplesmente porque quer fazer, né? E também me aconteceu essa semana uma coisa assim, uma situação que reflete um pouco isso, né? A pessoa pegou e falou assim: nossa, eu falei uma coisa para minha mãe, eu xinguei minha mãe, eu reclamei com a minha mãe, não sei o quê. Eu não quis dar atenção para minha mãe, na verdade, né? Ela falou assim: eu não quis dar atenção, ela veio falar comigo, eu não quis, depois eu me senti culpada porque eu não dei atenção, né? Eu falei assim, mas você já se percebeu se ela se sentiu culpada com isso daí? Ou se foi uma vez assim e ela falou com você, você não quis escutar ela? Ela falou assim, verdade. E olha é verdade. Aí, às fato vezes, isso, viu? a pessoa pegou e falou assim, olha, sabe que eu acho que é verdade? Eu acho que ela nem ligou e eu tô aqui martirizando porque eu dei esse fora na minha mãe. Pois é, e ela acabou, e a gente não sabe se ela, de repente, ela não sentiu nada e está tudo certo, não, né? Para a mãe, aquela... Vida que segue, né? Você trouxe algumas coisas aí? eu trouxe... Que é isso aí? Tatiana, explique para nós aí, por gentileza. Eu estou vendo, não sei se... Porque eu tenho um certo... Eu falei, será que ela vai jogar em mim? O que é isso? Explica para gente. Não, eu trouxe aqui porque tem muita gente que fala assim, o que é esse tratamento corporal, né? Como é que é esse tratamento corporal? O que é isso aí de corporal que você faz, né? Então, a base é o shiatsu. Aí vem outra... Isso é raça de cachorro? O que é o shiatsu, né? Então, vamos lá. Então, assim, eu gosto de ensinar, né? Então, eu falei assim, vou ensinar um pouco o pessoal o que é o
o shiatsu. Eu sei que muita gente já conhece, muita gente já fez, já tudo mais. Mas o que é o shiatsu, né? Então, assim, levando ele para um nível que a maioria das pessoas conhece, tem a acupuntura. Então, a acupuntura é a agulha que ele vai colocar. Eu trouxe até uma agulha aqui, mas eu não faço acupuntura profissionalmente falando, né? Porque eu ainda estou testando, ainda estou fazendo em mim. Entendi. A agulha eu preciso muito mais prática. Excelente cobaia. Então, eu faço em mim a agulha. Então, na acupuntura, você coloca nos pontos e aí passa lá os 10, 15 minutos de cada agulha, e depende de cada pessoa também. Você depois vai tirar a agulha e tratou aquele ponto. O shiatsu é basicamente você fazer a pressão nesses pontos. 3 pressões, geralmente. Então, a agulha, ele vai colocar a agulha da ponta da cabeça até a ponta do pé. No shiatsu, mesma coisa. Então, eu tenho a dor na lombar, eu vou tratar as agulhas, eu vou tratar com a massagem lá, né? Então, eu vou tratar minha agulha, meu dedo. Então, eu vou tratar com os dedos nos pontos. E tenho trabalho com os reflexos também, que a acupuntura também faz os reflexos. Então, vai na orelha, vai no rosto. Apertando, é isso? Apertando a orelha, apertando o rosto. E na mão, né? Na mão, no pé. Então, você trata nos reflexos na mão, no pé, com outras técnicas que eu conheço aí também. E aí, eu trouxe aqui para vocês verem alguns dos massageadores. Então, ou eu faço ou com dedo ou com massageador. Então, o massageador também tem a mesma função. A mesma função da agulha, né? Então, você vai pegar e pressionar os pontos, né? Então, você vai fazendo a pressão nos pontos, massageando os pontos e sente muita dor. Até quem for meu seguidor aí, que está aqui no programa, depois fala nas dores que sente. Mas, assim, alivia tem os resultados, na né? hora. A dor da lombar, por exemplo, alivia na hora. Você fala assim, pegando no meu pé, você alivia a dor lombar? Sim, alivia. Cervical, lombar, torácica, gripe, todas essas doenças aí. Fantástico. Consegue aliviar. E esses outros também são massageadores. São várias formas de massageadores, é isso? Aí eu trouxe também outra que eu faço, que eu trabalho. Que é isso, um charuto? Parece um charuto, que é a moxa. Muita gente já conhece moxa também. Lá no Japão, isso é terapia caseira. Você tem a artemisia lá no quintal. E aí você pega a artemisia e queima no corpo. O que é artemisia? Artemisia é uma planta. Não, lógico, eu sabia que era uma planta, né? Entendeu, Yasmin? Porque, né, mas todo mundo que está aí do outro aqui. Lado, como eu, sabia que a artemisia é uma planta, né? Isso. Mas aqui não tem aqui no Brasil. Não tem artemisia aqui no Brasil? Não, vem do Japão. Muitas da moxa vem importada do Japão, China, essas coisas. Então, por isso que não é muito visto. E lá é muito, nos quintais, você faz na tua casa. E aí você coloca o fogo aqui, ele começa a sair o fogo, e aí você vai colocando nos pontos também, como a agulha. O conceito do shiatsu, da moxa e da acupuntura é originário da China. Oriental, né? Isso, e dos meridianos e da teoria dos 5 elementos. Então, os meridianos, o que é? Um órgão se comunica com o outro de maneira psíquica. Perfeito. Tatiana, querida, acho que uma das maiores dores do brasileiro, quiçá do mundo, é na cervical, né? E quando eu falo cervical, costas, vamos colocar costas. Vamos dividir cervical, lombar, torácica, também é bastante informação aí. Então sente muitas dores porque está carregando pessoas, ou no trabalho, até a Solange comentou as dores do dia a dia. Tem algum ponto específico que pode ajudar, algum tipo de prática que você possa trazer aqui para nós para ajudar esse tipo de dor, por exemplo? Rapidinho, né? Sim, rapidinho aí. Opa, se sarar a minha dor, pode ficar aqui até amanhã, moça. Vamos lá. Não, vocês podem fazer um teste, cada um de vocês. Vou falar assim, ó. Antigamente, as pessoas trabalhavam na roça. Certo. Então, a dor era lombar. Certo. Então, pessoas que carregam, cuidadores, a dor é lombar. Perfeito.
pessoas de computador e smartphones e etc., a dor é aonde? É torácica, aqui na asa e na cervical. Né? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês como é que seria... vou mostrar aqui no dedo essa técnica é uma reflexo, tá? É a técnica do Sujô. Certo. Sujô do Karimbuí. Você vai massagear, você pode pegar um massageador assim como eu, ou você pode pegar um lápis ou uma caneta. Perfeito. E você vai massagear o dorso desse dedo do meio aqui. Porque assim, ó, pela teoria oriental, a medicina oriental, essa parte aqui da mão é a nossa parte das costas. Costas é nosso passado. E frente é o nosso futuro. Tá? Então, aqui, ó. Então, a parte da frente é a parte da palma da mão e a parte das costas da mão é a nossa parte das costas. Então, se você tiver alguma dor no seu tronco aqui, nessa parte aqui de cima, relacionada na parte da frente, você vai massagear com o massageador aqui, fazendo várias pressões. Ou você pegando o seu polegar também e pressionando, ou atrás, isso pressionando. Como teste, eu sempre faço um teste para as pessoas. Faz bem aqui nessa parte de cima do dedo. Isso. Faz bem nessa parte aqui de cima do dedo. E você, antes de fazer, você vira o seu pescoço para um lado e para o outro. Isso. Depois você faz por várias vezes essa massagem. Depois que você ficou várias vezes massageando, você testa de novo e vê para onde você foi olhar. Se alongou mais, é isso? Isso. Você consegue perceber. Agora tem que fazer um pouquinho, viu? Tem que fazer bastante. Nós fizemos muito pouco aqui. Um pouquinho que você diz o quê? 5 minutos? 20 vezes. Uns 5 minutos. Se a dor tiver muito... se tiver com o torcicolo, uns 5 a 10 minutos fazendo, viu? Tá vendo aí, pessoal? Uma dica excelente aí para aliviar as nossas dores do dia a dia, né? Porque, como diz o nosso título, é difícil ser forte todo o tempo. Não é? Yasmin, lembrando, compartilhem. Quem compartilhar essa entrevista, marcar a gente aí nas redes sociais, curtir os nossos canais lá, nossa página no Facebook, Instituto Anjos Vivos, nossa página no YouTube, Instituto Anjos Vivos, a Tati no Instagram. Qual que é o Instagram, Tati? Tati, _A_Cordeiro. Nós vamos sortear e vai ganhar gratuitamente. Ganhar gratuitamente é lindo, né? Você vai, pode ser gratuitamente, porque você pode ganhar uma coisa que eu dei, mas eu paguei. Então, ganhar gratuitamente tá certo. Ganhar gratuitamente, vamos lá, 4 sessões de terapias online com a nossa querida psicanalista Tatiane Cordeiro. E, na verdade, não é ganhar só a sessão, é ganhar um ouvido para entender o seu momento e, assim, ser uma pessoa que vai poder estar ali para você, que as outras pessoas da sua casa não têm a mesma pegada de te escutar, entendeu? A mesma empatia, né? Porque a pessoa quer tirar você da tristeza, de qualquer maneira, entendeu? Eu vou estar lá para você poder extravasar a sua tristeza, por exemplo. Fantástico. Muito bem, quero agradecer imensamente a nossa querida Tatiane Cordeiro. Lembrando que o nosso programa é para dar voz a vocês, familiares e a especialistas, para bater um papo de cuidador. Na próxima semana nós teremos uma entrevista sensacional com um casal de deficiente visual, Antônio e Miriam, que vai contar a sua história mãos que vem. Então já convido a todos para a próxima quinta-feira. Quero agradecer imensamente novamente, Tati, por vir aqui, por nos ajudar. Vários pontos aí, ó. Não esqueçam, aqui entre os dedos, aqui na cabeça, pressionar o dedo médio aqui por trás. Nunca mais vou esquecer disso. Costas, passado e frente. Sensacional isso, né? Então, já que você está olhando aqui, ó, na sua palma da mão, olhe para frente. Muito bem. Suas considerações finais, rapidamente, por gentileza.
Agradeço o convite. Quero dar um abraço a todos aí que estão acompanhando, que nem dá para falar todo mundo que está aí. Eu já vi aí que eu partilhei no meu Face aí, tem bastante gente também. E é isso, gente. Obrigado, minha querida. Yasmin? Eu gostaria de agradecer também, aprendi muito. Inclusive, comentei no início que eu não ia conseguir responder comentário, eu só ia conseguir Fazer prestar na prática, né? Muito obrigada a todo mundo que acompanhou e, novamente, obrigada a vocês. Perfeito. Agradecimento especial ao meu grande pai, à minha mãe linda e maravilhosa, à minha irmã, ao meu querido tio-irmão. Agradecimento especial também à supermãe do meu filho e, claro, ao Marcos Paulo, o guerreiro, uma lição de vida. Saúde, saúde e muita saúde para todos e até a próxima quinta. Gratidão a todos. Até mais. Tchau, tchau. Olá, boa tarde, tudo bem? Cláudia, meu amor, a todos os ouvintes, todos que estão nos vendo agora, eu peço desculpa encarecidamente. Nós tivemos alguns problemas técnicos aí durante o nosso programa hoje e no final eu acabei esquecendo de dar o anjo, a nossa anja de hoje, o nosso anjo de hoje, nossa querida convidada Tatiane Cordeiro. Receba, por favor, nosso anjo vivo. Agradeço imensamente por ter aceito o convite e ter nos ajudado aí com tantas dicas preciosas. Obrigada, e eu vou tirar uma foto. Muito obrigada, Cláudia. E ele vai lá pro consultório, hein? Ficar lá, todo mundo que vai ver esse anjo, essa coisa mais linda. Muito obrigada, viu, Cláudia, pelo carinho. Valeu, tchau, tchau.